E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, vetou um pronunciamento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre o lançamento da campanha de vacinação infantil contra a poliomielite e mais uma série de doenças. Direto de Brasília, a repórter Yasmin Costa tem os detalhes. Qual o problema desse pronunciamento de Queiroga, segundo o ministro Fachin? Yasmin. Pois é, Vitor, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, disse que esse pronunciamento de Marcelo Queiroga feria a impessoalidade administrativa. O que acontece é o seguinte: o ministro da Saúde gravou um pronunciamento para falar a respeito desse lançamento da campanha de vacinação contra a poliomielite e também uma outra atualização do caderneta de vacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos, e durante esse pronunciamento, Queiroga também falaria a respeito da campanha de vacinação contra a Covid-19. Fazia elogios à postura do governo federal, como o governo federal conduziu essa vacinação, a compra de vacinas e como foi rápida na avaliação de Queiroga toda essa imunização. E na avaliação do presidente do TSE, isso fere a legislação eleitoral que desautoriza, na verdade, a personalificação de programas da administração pública federal no período justamente que antecede as eleições, e por isso ele vetou a vinculação desse discurso que iria, o discurso de Queiroga, esse pronunciamento de Queiroga seria vinculado ontem, hoje e amanhã. Essa campanha de imunização começou realmente ontem, por isso começaria ontem essa inserção. Mas na avaliação do presidente do TSE, não é possível que ela realmente seja vinculada à rede de rádio e televisão por descumprir a legislação eleitoral e também a Constituição Federal. Eu volto com vocês. Obrigado mais uma vez, Yasmin, pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Miguel Daúde, qual a sua avaliação sobre essa decisão do ministro Edson Fachin? O pronunciamento deveria ter sido vetado ou liberado, Daúde? Na minha opinião, deveria ser liberado, né? Nós estamos vivendo aí um momento importantíssimo, né? Que é essa vacinação. As pessoas reclamam que não há campanha, que o governo não se manifesta e quando quer se manifestar é impedido, né, de fazê-lo. No entanto, eu sou totalmente contrário a essa proibição. Eu acho que o Fachin poderia entender, né, essa realidade, e é importantíssimo a vacinação das crianças. Portanto, está aí, né, uma interferência do judiciário no cotidiano da nossa vida, Brau. Agora, Constantino, não seria o caso, então, de restringir esse pronunciamento? Como o Miguel Daúde explicou, são duas campanhas que estão acontecendo nacionalmente extremamente importantes. Falamos com uma especialista sobre isso ontem, a campanha nacional de vacinação contra a polio e também a campanha nacional de multivacinação. Agora, vetar um pronunciamento que poderia orientar a população a respeito dessas ações tão importantes não pode gerar um desserviço, na sua opinião? Mas com certeza que gera, né, Lívia? E é curioso porque a denúncia é de que o pronunciamento do ministro estaria personalizando e aí, de alguma forma, favorecendo o atual presidente numa corrida eleitoral. Enquanto que quem só pensa em eleição mesmo é o Fachin, e pelos motivos errados, não por ele presidir o TSE por enquanto, mas por ele ser um garoto propaganda da Dilma Rousseff, por ele ser aliado à esquerda, simpatizante do MST, e porque quer agir como militante para derrubar, para prejudicar a reeleição do presidente. Então ele é capaz de condenar milhares ou milhões de brasileiros a doenças, se for o caso, só para atingir, de alguma forma, o presidente Bolsonaro. É muito inadequada essa postura. E falando ainda em Fachin, na despedida dele do comando do Tribunal Superior Eleitoral, que foi agora há pouco, em Brasília, o ministro votou para manter a regra que restringe transparência sobre bens de candidatos, e Alexandre de Moraes acabou adiando uma decisão sobre o tema com um pedido de vista. Alfredo Scaff, que balanço você faz dessa passagem de Fachin pelo comando do TSE? Teremos a troca nas próximas semanas, Alexandre de Moraes assume. Dá para esperar alguma mudança de rumos muito significativa na Corte Eleitoral, Scaff? Ou não? Vai seguir mais ou menos a mesma linha? Veja, Brown, a linha de uma corte é a legalidade absoluta, né? É a aplicação da lei que existe no Brasil aos casos concretos que chegarem à apreciação do juiz. O juiz não vive de dedução, ele não pode prever fatos, né? Ele julga os fatos ocorridos
e aplica a lei ao caso concreto. E nesse caso, por exemplo, da questão do pronunciamento do ministro da Saúde, nós temos aí dois valores conflitantes, né? Uma lei eleitoral e a questão da saúde pública, né? A lei eleitoral, ela é temporária, ela está aqui sendo aplicada de 2 em 2 anos. A saúde pública, ela é permanente. Então, de duas uma, não que o ministro Fachin tenha proibido o pronunciamento, ele proibiu trechos do pronunciamento que ferem a lei eleitoral. Cabe ao parlamento, né, simplesmente modificar a lei eleitoral para que ela não atinja questões de saúde pública ou, eventualmente, o ministro Queiroga mudar o seu pronunciamento para que ele seja o mais razoável, frio e calculista possível para que não fera a lei eleitoral. Eu vejo que na presidência do TSE, o ministro Alexandre de Moraes vai ser rígido, tem que aplicar a lei vigente a casos concretos e tem que dar, obviamente, um tratamento igualitário a todos para que isso, a igualdade absoluta entre candidatos e partidos, gere uma eleição tranquila, transparente e segura para todo o Brasil.